Oi gente, tudo bom? Como tinha prometido, hoje a gente vai conversar com a neuropsicóloga. Ela que fez todo o meu processo para o laudo. Eu já falei sobre o laudo, já expliquei um pouquinho como foi todo o processo. E hoje eu vou conversar um pouquinho com ela. Olá, meu nome é Sofia, sou psicóloga, psicopedagoga e em uma formação que eu tenho em avaliação neuropsicológica. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de leitura, escrita e soletração, tá? O CID-10F81, ele identifica como a dislexia. Geralmente a dislexia ela vem acompanhada de algumas dificuldades, sendo ela a lateralidade, memória em curto prazo, a memória fonética, tá? E algumas outras dificuldades, sendo elas a manutenção da atenção também. A dislexia ela não é uma doença, ela é tratável, ela tem a reabilitação. Como de costume, ela é identificada na fase da alfabetização, onde existe dificuldade no processo ensino-aprendizado. Algumas pessoas trazem algumas dificuldades psicológicas quando enfrentam a dislexia, né, que é o transtorno da escrita, leitura e soletração. Elas podem vir com baixa autoestima, um sentimento de vazio, desesperança de não conquistar os seus objetivos e também da baixa tolerância à frustração. Ainda dentro da parte psicológica, também nós avaliamos a agressividade embotada. Essa agressividade é a vontade de botar para fora tudo aquilo que eu não dou conta para poder eu me sentir melhor. É assim que é a probabilidade do ser humano se sentir aliviado de suas questões interiores. A dislexia pode ser confundida com déficit de atenção com hiperatividade, déficit de atenção, descalculia, desortografia, disgrafia. Foram usados alguns testes e exames para que nós chegamos a essa conclusão. Esses indivíduos classificam, inseriam, mas não conseguem atribuir características adequadas às contra-argumentações. Sofia, como você fez esse apanhado geral, algumas perguntas que me vieram durante todo o processo do laudo, e não só esse processo do laudo que foram nos últimos meses, mas que vieram dúvidas durante o tempo todo. Porque como eu falei, o canal ele tem o objetivo de desmistificar um pouquinho e quebrar essa barreira de a dislexia é uma coisa muito grave, não é o que é realmente. Então você explicou um pouquinho da dislexia e agora eu vou te perguntar algumas coisas referente, algumas dúvidas que eu fiquei e também recebi alguns comentários do canal. A dislexia é genética ou não? Então, nós não podemos afirmar. Do que nós podemos falar é que a dislexia ela é 50% genético e 50% estrutura. Como foi essa alfabetização lá atrás? O que foi que essa criança ou adolescente passou pela dificuldade no processo ensino-aprendizado, onde não foi avaliado a dislexia? Ninguém estava ali preparado para observar isso. Então, nós contamos com que a genética 50% e 50% a estrutura. A pessoa nasce com a dislexia ou ela desenvolve a dislexia durante a vida? Ou qual é mais normal se poder acontecer nos dois jeitos? Pode ser apresentado como a genética, tá? Se o indivíduo tem os pais ou a família da mãe, isso pode estar tudo dentro da perspectiva da dislexia. É claro que a gente não pode afirmar 100%, como eu te falei. Pode vir também questões da estrutura familiar. Isso pode ocasionar também uma dislexia juntamente com a genética. Bom, quando eu falo que eu tenho dislexia, muita gente relaciona a uma doença. E aí eu gostaria de saber, dislexia é uma doença? Não, a dislexia não é uma doença. Ela é dada e diferenciada como a formação do encéfalo, e essa formação ela é diferenciada assim como os aspectos da decodificação da informação. Quando é que pode começar a identificar a dislexia? É só na alfabetização? Tem algum momento antes? Ou consegue também começar a perceber só depois? A pessoa pode ter uma boa alfabetização, porém não apresentar nenhum sinal nesse início e após isso ela apresentar sinais de dislexia. Quando é mais ou menos a época que se descobre? Na alfabetização é importante que os pais e os professores estejam atentos a essa informação. Geralmente a criança ou adolescente ela pode estar trazendo algumas dificuldades e os pais e os professores talvez por
falta de tempo, não consegue compartilhar com quem esse corpo está dizendo. Ele está dizendo o quê? Me socorre, eu estou com dificuldade. Então, geralmente é na alfabetização, sim. Eu não posso dizer para você a idade correta, pode ser 4 anos, logo quando entra na escola, quando começa a entender lateralidade, e aí começa a trocar os fonemas, isso já é um pouquinho mais avançado, mas não podemos afirmar a idade correta. Então, a criança vem trazendo algumas dificuldades no processo ensino-aprendizado. Ela leva algumas questões para casa, de questões básicas, de circular, de esquerda, direita, e ela não consegue posicionar, ou até mesmo em questões abstratas. E ela não consegue ali ter a capacidade de entender o enunciado da questão. Então ela geralmente começa a ter essas dificuldades e os pais vão achando que é normal, ou os professores, e ela vai seguindo adiante com essa dificuldade no processo ensino-aprendizado, diretamente, juntamente com a manutenção da atenção, a dificuldade na manutenção da atenção. A dislexia, ela tem cura, ela tem algum tratamento, ela tem alguma forma de amenizar ou tratar? Nós não podemos falar sobre cura, nós podemos falar de amenizar, que seria um paliativo para a reabilitação psicológica e psicopedagógica. Psicológico, onde vai trabalhar o quê? Questões do cognitivo, inteligência e não verbal, sendo eles também verbais, e também a psicopedagogia, que é a memória, atenção e concentração. Toda dislexia ela é igual? Toda pessoa tem o mesmo tipo de dislexia? Ou existem alguns tipos, alguns níveis diferentes? A dislexia ela tem alguns níveis, sim, leve, moderado e severo. Esses níveis podem ser identificados também juntamente ao laudo psicológico e avaliação neuropsicológica também, juntamente com a psicopedagogia e também a avaliação neuropsicológica. Então, como que eu consigo identificar se a pessoa tem um nível severo ou um nível moderado? Como eu faço para fazer essa análise? Sim, o nível leve ele consegue ler e escrever, tem uma boa soletração, só que porém ele troca alguns fonemas, tá? Isso é identificado. Já o moderado ele já troca os fonemas, tem mais dificuldade de leitura, não consegue atribuir as contra-argumentações, e o severo ele tem a dificuldade em todas essas questões, só que um pouco mais acentuado. E com pós-laudo, eu posso passar então do nível mais severo com um auxílio do especialista para um nível mais moderado? Então, geralmente os laudos são feitos, né, após os encontros, e é indicado que você faça uma reabilitação, tanto psicológica quanto psicopedagógica. Essa reabilitação vai amenizar o processo. Se está no severo, ele pode sim vir para o moderado, e do moderado pode sim vir para o leve. Gente, como que o vídeo ficou um pouquinho longo e é importante a gente ter todas as informações, eu vou terminar na próxima semana. Então, eu só estou fazendo esse corte, semana que vem a gente está aí com a segunda parte desse vídeo.